Hoje eu vou trazer para vocês uma receita simples e fácil de um bolo que fica fofinho e delicioso. Para começar, nós vamos utilizar 3 ovos. Se for ovos grandes, você pode colocar 2. Vou colocar aqui os 3 ovos. Vou misturar eles, vou colocar 1 xícara de açúcar e 3 colheres de margarina. Você pode usar manteiga também. Vou misturar esses ingredientes primeiro. Depois nós vamos colocar 2 xícaras de farinha de trigo, uma pitadinha de sal e vamos colocar o leite. Eu sempre gosto de colocar o leite até dar o ponto, então você vai colocando aos poucos, mas eu vou mostrar para vocês. Se você quiser fazer na batedeira ou no liquidificador, pode estar fazendo também. Eu vou fazer assim, depois a gente vai fazer uma cobertura tradicional aí que fica deliciosa. Não tem erro aquela cobertura que eu vou fazer. Vamos misturar bem aqui, ó. Vou colocar uma pitadinha assim, ó, de sal, só um pouquinho. Já untei minha forma com manteiga e também com farinha. Vou deixar ela untada ali. Misturei, vamos colocar as 2 xícaras de farinha de trigo. Por que eu não coloco o leite e misturar junto com os ingredientes? Porque eu gosto de colocar depois para ver até que dá o ponto. Para você ter um bolo bom, tem um segredo. Você tem que ver o ponto da massa, que não pode ser uma massa muito mole, mas também não pode ser uma massa muito firme, né? A gente vai misturar aqui. Outra coisa é o fermento. Se você usar esse aqui, ó, que eu uso, você põe por último, só para misturar um pouquinho, porque ele já vai começar a agir no seu bolo. Agora, se você utiliza outros, tem um outro que ele só vai começar a agir no seu bolo quando você coloca para assar. Então, tem que ver muito isso aí. Quando você vai fazer um bolo, você tem que colocar muito bem e cuidar os ingredientes, porque se você colocar demais e a massa do bolo ficar muito mole, com certeza não vai dar certo seu bolo. Ele vai acabar crescendo demais. Por isso que a massa não pode ser muito mole e tem que colocar o leite aos poucos. Pode fazer com água? Pode também. Eu faço às vezes com água, hoje estou fazendo ele com leite. Então você vê qual que você gosta. Olha só. Mais um pouquinho de leite. E ele já vai estar no ponto. Então, olha, não usei todo, ficou um pouquinho de leite. Caso aconteça de você colocar o leite e ele ficar muito mole, não se preocupa, você pode estar colocando um pouquinho mais de farinha, caso isso aconteça. Por isso que eu deixo para colocar aos poucos. Se você vê que deu errado aí seu bolo, você coloca um pouquinho mais de farinha de trigo. Olha só aí, ó. Que ponto bonito. Agora, vou colocar o fermento. Eu coloco 2 tampinhas. A tampinha desse aqui é a mesma coisa que 2 colheres. Então, se você quer colocar assim, ou prefere a colher, fica da sua preferência. Vamos misturar um pouquinho. E vou colocar para assar. O tempo de assar vai depender muito do seu forno. Então, vou colocar ele para assar ali. E depois que ele estiver assado, eu falo pra vocês. Mas geralmente em torno de 40 minutos os meus bolos ficam prontos aqui no nosso forno. Olha só. Agora nós vamos colocar ele aqui. Se você quer aprender a fazer ele mesclado, você também pode fazer. Dá bem certinho. É só você colocar um pouco da massa e reservar um pouco da massa para você colocar um Nescau e fazer ele mesclado, que vai dar certo também. Vou espalhar aqui bem e vou levar para o forno. Assim que ele estiver assado, eu vou trazer para vocês o resultado do nosso bolo. Mas acredito que 40 minutinhos
ele vai estar pronto. Aí eu vou deixar esfriar para desenformar. Para desenformar o bolo, você tem que deixar esfriar, senão não vai dar certo. Então, deixa esfriar, depois você desenforma. Aí você vai ter um bolo bem gostoso aí pro seu café da tarde ou até mesmo pro café da manhã. Nosso bolo ficou pronto, olha só, 40 minutos, assado, um bolo simples e fácil. Agora a gente vai fazer a cobertura dele. Eu vou fazer uma cobertura que a gente gosta muito aqui em casa, que é de brigadeiro branco. Como que você faz? Simples e fácil. Uma caixinha de leite condensado. Vamos colocar uma colher, não vou colocar cheia, uma colher assim de margarina e uma xícara de leite em pó. Vou misturar, vou deixar aqui em fogo baixo até dar o ponto. Qual que é o ponto? Aquele ponto lá, sabe, que desgruda da fundo da panela. Quando começar a desgrudar do fundo da panela, tá pronto. Depois que estiver pronto, nós vamos colocar uma caixinha de creme de leite. Mas vamos colocar aqui e vamos fazer junto para vocês verem como que é fácil essa cobertura aqui. Vou misturar bem aqui agora. É importante você não parar de mexer. Por quê? Porque senão vai grudar embaixo, ele vai queimar seu brigadeiro. Então você tem que estar mexendo aqui até ele fazer o ponto, mas é rapidinho. 5 minutinhos, nem 5 minutos, você vai ter a cobertura do seu bolo. Só que tem que, ó, misturar bem aqui os ingredientes. E aí depois que desgrudar ali, vai estar pronto, nós vamos colocar. O creme de leite é uma dúvida que as amigas têm, não precisa estar esquentando depois. Você só vai esquentar agora aqui para fazer o brigadeiro. Depois você coloca o creme de leite e coloca no seu bolo. Vai ficar um pouquinho mole. Talvez as amigas vão ficar inseguras achando que ele não vai ficar boa a cobertura. Ele fica molinho porque tá quente. Mas depois vocês vão ver que ele vai firmar a cobertura e vai ficar uma cobertura perfeita. Você pode usar para esse bolo ou até mesmo para um bolo de chocolate aí, para não ficar a cobertura de brigadeiro chocolate. Você pode estar fazendo esse brigadeiro branco aqui. Misturar bem. Ó, já começou a querer grudar aqui nas laterais, então a gente vai mexendo até dar o ponto. Se tiver o ponto, nós já vamos colocar lá no nosso bolo. Brigadeiro já deu o ponto aqui, o brigadeiro branco. Agora vou misturar o creme de leite, bem misturado, e aí nós vamos colocar no nosso bolo. Um ponto bem fácil de fazer e fica bem bom, olha só. Só misturar o creme de leite, ele fica um brigadeiro mais firme, mas quando você põe o creme de leite, ele amolece um pouquinho assim, ó. Mas não tem problema. Misturado, vamos colocar no nosso bolo. Como eu fiz em outra forma hoje, eu coloquei o meu bolo aqui, porque ele é maior, então, para não ter problema. Agora a gente pega a cobertura aqui, coloca bem, espalha nele. Vamos espalhar bem aqui, ó. Conta aí se você gosta de cobertura de bolo. Aqui em casa gostamos bastante. Olha só aí. Um pouquinho de leite em pó. Finalizado o nosso bolo. Simples e fácil de estar fazendo. Lembrando que os ingredientes vou deixar na descrição do vídeo. Não vou cortar o nosso bolo aqui agora, porque a cobertura ainda tá quente, então tá um pouquinho mais molinha, ó.
Aí você deixa esfriar um pouco, depois você pode estar servindo o seu bolo, que aposto que a sua visita vai adorar e vai querer a receita desse bolo aqui. Esse era o vídeo então hoje que eu tinha pra vocês, um vídeo um pouquinho mais curto, mas de um bolo que é simples e fácil de fazer, porém fica delicioso. Com essa cobertura aqui então, vocês vão adorar e se vier uma visita e comer, vai querer a receita. Quero deixar um abraço a todos os amigos. Quem está chegando e não é inscrito, eu deixo o convite para você estar se inscrevendo no nosso canal, ativando a notificação para não perder nenhum dos nossos vídeos, deixar o seu like que nos ajuda muito, compartilha com a sua amiga para ela aprender essa receita aqui. Um abraço a todos, fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo.